Hoje, nossos irmãos da UFIA completa 13 anos de ministério. Um trabalho de grande valor, onde as suas mensagens são edificantes. Seu trabalho é muito dedicado ao reino dos céus. E eles vieram com esse desejo de colocar em nossos corações essas mensagens. E é muito importante a reverência, o amor, a dedicação e o respeito a esses santos dos céus que se encontram presente em nossa congregação. Eu quero cumprimentar a cada um dos senhores com a paz do Senhor e desejo que essa paz venha direto do trono de Deus nosso Pai. Digo que vossas almas é um tesouro precioso para Deus nosso Pai e também para esta igreja apostólica. É por intermédio da presença, da reverência, do amor, da dedicação, do trabalho de cada um se disponibilizou para servir o reino dos céus, que nós temos mantido essas portas abertas, essas luzes acesas e tem levado essa mensagem de amor e gratidão aos corações dos nossos irmãos sedentos da graça dos céus. Eu também quero cumprimentar nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas e se há em nosso meio visitante. Irmãos, sejam todos bem-vindos, que nossa Mãe Maria Santíssima, juntamente com a Santa Vó Rosa, abençoe a cada um e abrace e dê recompensa. E desde já, os meus sinceros agradecimentos. Assim sendo, por gentileza, eu convido aos senhores que estão sentados, possam ficar em pé. Nós iremos fazer uma oração. Eu peço aos irmãos que curvem a cabeça, fechem os olhos. É que suas mãos em direção aos céus, vamos nós falar com o Pai. Ó bendita e adorada Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo, Mãe dos filhos de Deus. Aqui nos encontramos, Mãe, nesta casa, onde teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Divino Mestre Salvador, preparou. Ele restaurou a Igreja Apostólica com o desejo, Mãe, de trazer a cada um de nós os benefícios espirituais, para que o homem pudesse entender e compreender a vontade do Pai. Diante de uma doutrina ou disciplina perfeita que vem do reino dos céus, o sentido dela é reger a nossa vida, nos ensinar, nos corrigir, nos moralizar e um dia nos santificar. E nos encontramos aqui, Mãe, nós cremos e confiamos no poder, porque a Senhora foi escolhida por Deus nosso Pai entre todas as mulheres. É isso que nós aprendemos a amar a Senhora, respeitar e sempre pedir à Senhora a sua intercessão, que a Senhora interceda a Deus por nós. Que a Senhora abençoe a todos os nossos irmãos presentes, aqueles que não puderam vir por motivo justo, desde que esteja com os olhos voltados, Mãe, que também receba o abraço, o amor, o carinho da Senhora. Peço à Senhora, Mãe, que a Senhora abençoe nossos irmãos componentes do conjunto coral. Em hoje uma data especial ao qual eles, Mãe, estão aniversariando. E cremos e confiamos que a Senhora tem sempre guardado a cada um, tem sempre abençoado, porque cada um tem dedicado o amor, o carinho, em benefício de sempre exaltar o reino dos céus com mensagens cantadas. Tem dedicado um amor sincero, um amor puro, meu amor perfeito. Tem trabalhado com humildade, sinceridade, disponibilidade. Tem guardado em seus corações a nossa doutrina, a nossa disciplina. Tem honrado, tem um comportamento justo de verdadeiros filhos e filhas de Deus que aqui representam o reino dos céus. Querida Mãe Maria Santíssima, assim sendo, nós também agradecemos a Senhora pela preparação da nossa querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa do teu Filho amado Jesus Cristo. Vó e Mãe querida, nós exaltamos o teu poder, a tua glória e entregamos em suas santas mãos, vós suplicamos as ventas da Senhora, que a Senhora do alto dos céus estenda suas mãos santas diante do nosso viver e nos abençoe. Também queremos agradecer a Senhora pela formação do nosso querido Santo Mamaldo. Esse anjo prestativo, poderoso e misericordioso, que sempre trabalhou em benefício de nos ajudar. Sempre nos corrigiu, sempre estendeu as mãos santas diante do nosso viver. Em situações delicadas, muito ele nos ajudou. Muito buscou muitos do lamaçal do pecado e trouxe para esse santo caminho. Hoje, na glória celestial, querido Santo Mamaldo, o Senhor com mais virtude, mais poder, continua nos ajudando. E é isso que nós viemos aqui buscar diante do Senhor. Nos encontramos de coração aberto, querido irmão, estamos com a cabeça curvada, no sentido de reverência, amor e respeito ao Senhor
e a todos os santos e anjos que nós cremos e confiamos, que o Senhor sempre mostrou a nós que aqui na nossa igreja comparecia a eles e continua comparecendo. O objetivo deles é trazer uma bênção, trazer uma graça, trazer um abraço e nos ensinar, nos orientar, para que nós possamos realizar um trabalho à altura daquilo que Deus nosso Pai tem nos concedido. Irmão Aldo, aceita nosso louvor, o nosso carinho, nossa oração, abençoe a cada um, irmão Aldo, presente aqui, nossos irmãos nos seus lares, nossos irmãos internautas, aqueles que porventura têm comparecido à nossa igreja visitar, conhecer o nosso trabalho, que o Senhor conceda a eles a graça, a bênção do Reino dos Céus, para que eles possam entender que nós pregamos sobre outro Consolador e é o Senhor profeta de Deus, porque isso consta na Sagrada Escritura. E a Igreja Apostólica nasceu dos céus para pregar aquilo que Jesus profetizou e entregou em nossas santas mãos. E desde já, profeta de Deus, pela certeza que o Senhor, todos os santos da glória celestial se encontram presentes, eu declaro essa reunião iniciada para a honra e glória do teu santíssimo adorado nome, hoje e sempre. Amém. Iremos cantar de número 1, Igreja Forte. Amém. Por gentileza, cada um dos irmãos tomarão seus lugares. Muito obrigado a todos os senhores. Que a Santa Vó Rosa os abençoe. Dando sequência à nossa reunião, iremos cantar o hino do nosso inário, de número 223, que traz como título Esplendorosa Coroação. É uma oportunidade que todos nós temos de cantar esta mensagem. Nessa data esplendorosa, muito nos compraz, louvar teu nome, santo e alto, e santo primas, com reverência e devoção. Cremos e confiamos que nosso profeta está aqui presente em espírito vivo, nos assistindo, ouvindo e aceitando o nosso louvor e a nossa glorificação. Ele muito nos ama, Ele muito nos espera de cada um de nós. Que nós possamos aceitar seus ensinos, seus pedidos e que possamos, unidos na mesma fé, continuar em passos firmes, trabalhando, servindo o Reino dos Céus.
nesta oportunidade ao qual eu expressei aos irmãos há poucos minutos, ao qual hoje é a cargo dos nossos irmãos da UFIA. Eles buscaram desde cedo, eles estão aqui na igreja, trabalharam bastante, demonstraram o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação. Nós cremos que o Santo Imaldo está muito feliz com a disponibilidade, com o amor de cada um dos irmãos, e temos a certeza que Ele, nosso profeta, irá recompensar cada um pelo esforço, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, porque o Santo dos Céus ama todos aqueles que disponibilizam o seu tempo para servir o Reino dos Céus. Iniciaremos a mensagem a cargo dos nossos irmãos, que tem como título Oração do Pai Nosso.
E a
Amém. Muito obrigado aos irmãos até aqui. Que a Santa Vó Rosa recompense a todos os senhores. Temos alguns minutos onde nós iremos meditarmos na mensagem contida neste boletim. Esta primeira mensagem que fala o glorioso ministério do Santo Irmão Aldo, apenas farei a leitura dela, o qual nós meditamos ontem. E na sequência nós iremos meditar na mensagem que é para a noite desse dia. Nós da Igreja Apostólica, unidos aos santos da glória celestial, estaremos prestando louvores e adoração ao nosso Santo Irmão Aldo no dia 5 de maio, pela sua grande vitória sobre o poder do mal, ao ser levado aos céus para ser coroado como Santo Pastor do rebanho do Senhor e continuar junto à Santa Vó Rosa, amparando, protegendo e guiando esta Santa Igreja Apostólica nos caminhos do Senhor, até que a nossa igreja alcance a sua última vitória e entre a glória gloriosa nos céus, e cada apostólico tome posse da sua coroa e do seu galardão para toda a eternidade no reino dos céus. No transcorrer de 44 anos no seu ministério, o Santo Primaz Irmão Aldo manteve a nossa amada igreja nos caminhos do Senhor Jesus Cristo e da Santa Vó Rosa, mantendo viva e presente as palavras e a promessa de Jesus aos seus discípulos, que ele não deixaria o seu povo órfão, mas que o guiaria através do Espírito Consolador e do Santo Pastor, quando disse que haveria só um rebanho e um só pastor. Portanto, a Santa Vó Rosa, Jesus, nosso Senhor, cumprir as suas promessas de maneira completa, ao coroar o nosso querido Santo Primaz como Santo Pastor do rebanho do Senhor e estar para todo sempre junto a este rebanho. Queridos irmãos e irmãs apostólicos, confie de todo o coração que nosso Santo Primaz Irmão Aldo, junto com a nossa querida e Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e Jesus nosso Senhor, estão constantemente ao nosso lado com todo o poder de Deus nosso Pai, para nos ajudarmos a vencermos as lutas de cada dia e assim possamos nos consagrar para sermos perfeitos na unidade de espírito, na fé e no amor, e nos santificarmos a cada dia para sermos vencedores. Saiba que o poder do Pai sobre a nossa igreja é muito maior e contamos com todo o poder dos seus santos poderosos para dar a Jesus e a esta Igreja Apostólica sua última e grande vitória sobre o poder do mal. Entretanto, cada apostólico precisa fazer a sua parte, ser obediente, ser fiel e lutar para alcançar a sua coroa, mas se confiarem no nosso Santo Irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa nos ajudarão a vencermos. Confie, use sempre o poder da fé e da oração a estes santos com amor e bondade, estarão prontos para ajudar o apostólico fiel e dedicado. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez e continuará fazendo por nós e em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações, às suas santas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós. Vamos todos juntos, com amor e muita gratidão ao Santo Irmão Aldo, no dia 5 de maio, prestar-lhe o nosso voto de dedicação e de obediência aos seus ensinos e à disciplina que são de Jesus e da Santa Vó Rosa, para o bem de cada um de nós, e contarmos nesta data de hinos de louvor, gratidão e adoração ao querido Santo Irmão Aldo, pela sua grande vitória sobre o poder do mal e para ser o Santo Pastor da promessa de Jesus, nosso Senhor. Mensagem para o Dia das Mães. Mensagem do Santo Irmão Aldo. O Dia das Mães é uma data especial, destinada a homenagear todas as mães que dedicam suas vidas em favor dos seus filhos e filhas, que se esforçam para criá-los no bom caminho, que ensinam a eles a boa conduta e as boas maneiras, que os incentiva a temer o amor a Deus
e aos seus santos e serem bons de coração. A palavra mãe é de um significado valioso, pois representa amor, carinho, bondade, simplicidade, coragem e fé. Amigos, irmãos, vejam que Deus nosso Pai, Ele concedeu à mulher o maior dom, o dom de gerar uma filha, um filho, o dom de ser mãe. Vejamos que a mãe, muitas das vezes, ela é provedora da casa. Ela tem a disponibilidade de trabalhar, toma conta da casa, ter seu trabalho e, às vezes, a responsabilidade fica sobre os seus ombros. Cremos e confiamos que a mulher, ela recebeu da nossa Mãe Maria Santíssima toda a proteção, todo o amparo, com chuva de bênçãos, para que sejam fortes, amorosas, prestativas, compreensivas, zelosas de boas obras, para que com amor, dedicação e boa vontade possa aceitar os exemplos dessa Santa de Deus e criar seus filhos no sentido que eles cresçam no reto caminho, para que possam servir a Deus nosso Pai, para que possa ser homem ou mulher de bem, de boa índole, que seja de bom exemplo, que irá agradar a Deus nosso Pai e que não irá agradar o mundo. A mãe precisa ter entendimento para corrigir seus filhos, no sentido de educá-los, ser exemplo, para que eles possam progredir em passos firmes e eles possam corresponder aos seus exemplos ao qual foi o criado. Por isso que é muito importante nós olharmos para nós e olhar nosso comportamento, se nós temos direito de dizer aos nossos filhos aquilo que eles estão realizando está sendo errado. Que às vezes nós estamos negativo e queremos que ele seja positivo. Aí vai dar uma contradição. Ao invés de nós corrigirmos, nós vamos sermos corrigidos. É muito triste, é muito feio, uma situação delicada, ao qual desagrada aos olhos do Pai. Por isso que a postura de um comportamento de uma verdadeira mãe, ela é exemplo de valor e vida para seus filhos e prova a eles que tem uma fé viva nesse Santo dos Céus, tem um amor perfeito pela nossa Mãe Maria Santíssima, confia nela, recebeu dela todo o amparo, toda a proteção, para que possa ajudar os seus filhos a ter uma vida condizente no sentido que agrada o reino dos céus. Cada mãe que receber esse dom tem uma felicidade imensa no seu viver de poder ajudar a Deus nosso Pai na criação de seus filhos santos para a glória celestial. Então, amigos, irmãos, irmãs, é muito importante essa missão da mãe, porque para nós não significa somente o segundo domingo de maio, mas todos os dias da nossa vida nós cremos e confiamos e agradecemos a Deus, que é o dia da mãe. Porque todo dia, todo instante da nossa vida, nós chamamos mãe e elas respondem com amor, com carinho, com dedicação e boa vontade. É claro que tem aquelas que têm passado por luta, por dificuldade e às vezes em situações se ficam nervosas, contrariadas e às vezes perde o sentido, às vezes age no impulso, desagrada, comete um pecado e depois se arrepende. Pede perdão a Santa Vó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima e também ao nosso querido Santo Mamodo, pelo aquele ato que ora, naquele momento, agiu. Porque, amigos, irmãos, precisamos sempre orar e pedir ao Santo Mamodo, a Santa Vó Rosa, que tire do nosso viver toda a impureza, toda a imperfeição. E que esses momentos difíceis que surgem na nossa vida são prova do nosso amor, do nosso carinho, da nossa gratidão e da fé que nós temos nesse Santo dos Céus. Daí é onde nós temos que mostrar a nossa humildade, a simplicidade, o amor e o zelo em poder nós discernir aquele que ora pode e que não pode, aquele que convém e não convém, porque muitas das vezes nós colocamos em xeque e nós demonstramos a nossos filhos que eles podem viver de qualquer forma, podem agir, e isso lá na frente vai trazer um transtorno muito grande para o crescimento de nossos filhos.
Então todas as mães que têm sempre buscado na Santa Vó Rosa, têm sempre procurado criar seus filhos no reto caminho, têm sempre sido exemplo de vida, para que quando nós pudermos pedir a eles, eles possam estar cientes que eles precisam ser corrigidos e que a mãe que ama, ela corrige seu filho. Porque às vezes a mãe fala, meu filho não pode chorar. Deixa de corrigir. Quando é amanhã, a mãe está chorando. E muitas das vezes um choro que não tem fim. Porque ontem deixou de corrigir. Então, irmãos, irmãs, é preciso que nós, naquele momento, precisamos agir com rigor, sem brutalidade, sem ignorância. O bispo sempre falava nas suas mensagens que a mãe precisa corrigir naquele momento certo, na hora certa. O irmão Aldo diz que nunca podemos corrigir nossos filhos naquela hora do nervosismo, da ira. Podemos machucar nosso filho e depois traz um transtorno muito grande para nós. Mas não podemos deixar passar aquele momento em branco. Sempre orientar. As mães precisam sempre estar atentas aos seus filhos, procurar onde que está fazendo, o que está fazendo, por que não foi na aula, o que aconteceu, o que teve na aula. Criança chega em casa, não olha na mochila, não olha o que trouxe, o que deixou de trazer, o que fez, e às vezes deixa num canto. Muitas das vezes o pai pensa que é só a mãe que tem a responsabilidade, tem um compromisso e deixa Deus dará. Não ajuda, não esforça, não demonstra o seu amor, o seu carinho, a sua consciência e o dever de pai. E muitas das vezes a criança chega ali na escola, traz um objeto, às vezes ganha um objeto e vai crescendo no reto caminho. É quando é manhã, dá um prejuízo grande. Iremos chorar por quê? Porque ontem nós fomos orientados pelo Santo Irmão Aldo. E hoje nós esquecemos que quem ama corrige. Não está lá na Sagrada Escritura? Deus repreende o homem porque Ele ama o homem. E se nós amamos nossos filhos, nós também precisamos corrigir. Ontem nós fomos corrigidos. Fomos ensinados a viver conforme agrada o Reino dos Céus. Nossos pais muitas vezes sem leitura, mas tinham uma leitura divina, uma leitura espiritual, de nos mostrar o caminho do bem. Hoje, muitos dos pais são letrados, muitos formados, tem mais sabedoria material, mas nós precisamos da sabedoria espiritual. Aquela que vem da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Nossa Mãe Maria Santíssima, de Deus nosso Pai, de Jesus. Que é ensinar aos nossos filhos o temor a Deus, amar a Santa Vó Rosa, amar o Santo Irmão Aldo, amar todos os santos e anjos, a respeitar as pessoas idosas, a ter um comportamento digno e chegar na igreja e comportar como uma verdadeira criança, filho de Deus. E se deixa a criança correr para lá, é pequeno, não posso corrigir. Por que não pode? A Santa Vó Rosa não fala que a educação vem do berço? É de criança que precisamos corrigir. Porque diz o velho ditado, o cipó tem que torcer enquanto está verde, depois que ele secou, ele quebra, mas não torce. A criança é a mesma coisa. Não educou quando é criança, ele vai crescendo com aquela oportunidade e às vezes fica até valente. Hoje nós sentimos aquele constrangimento de criança de 5, 6 anos, desafiar seu pai e sua mãe, fala palavrão. Por quê, irmãos? Aonde está o amor da mãe? Que amor que a mãe tem numa criança dessa? De deixar ela com essa idade fazer o que quer. Por que que hoje tem muitas crianças aí que de 10, 12 anos estão batendo seus pais, matando seus pais? Porque certamente não teve a educação de berço. Muitas das vezes não teve o amor da mãe, não teve o amor do pai e cresceu no reto caminho. Às vezes deixamos de ensinar, o mundo ensina, o mundo abraça, o mundo acolhe, o mundo dá apoio. E o mundo mostra aquilo que não convém às nossas crianças aprender. Logo no começo da vida, a primeira coisa
é um celular na mão da criança. E a criança começa a assistir desenho, de repente começa a assistir filme, de repente o pai compra um revolvinho de brinquedo para a criança e a criança está lá brincando de matar. Aí vai na cabeça da criança. Quantas crianças de 10, 12 anos aí que já fizeram vítima? Simplesmente faltou o amor do pai, faltou o amor da mãe. Que tem muitos que pensam que tem que dar tudo. Tudo que a criança quer tem que dar. E aí vai dando espaço para a criança ir crescendo no mau caminho, e a criança vai alimentando do mundo, das coisas indigestas, impuras e imorais, que o mundo está cheio. E o nosso povo é um povo diferente. Nós temos uma doutrina que vem do reino dos céus, nós temos uma disciplina para reger a nossa vida. Pode, pode, não pode, não pode. E se nós ficarmos volúvel, sem moral, a criança cresce nesse santo caminho. E depois vejam quantas crianças hoje chegam na igreja e ele não fica quieto. Não fica quieto. Será que lá em casa eu ensinei a criança a ele ter ética e moral, que dentro da igreja é lugar de ficar quieto, de ouvir a mensagem, de aprender? Ah, mas é criança. É por causa disso, irmão, é por causa de criança que tem que ensinar, porque se ela crescer dessa qualidade, quando ela cresce, ela não vai... Quantos rapazinhos tem hoje de 12, 10 anos dentro da nossa igreja que não respeitam nem os pais, nem ninguém? Fica andando na igreja, está cantando, está brincando com o celular, assistindo jogo, cinema, etc, coisa e tal. Vem para o coral, não canta. Eu quero cantar, deixa cantar, mas não canta. Pega o celular e fica num canto brincando com o celular. Se o regente falar, maltrata o regente, xinga o regente, o pai ainda vem, ainda briga com o regente ainda, malcria com o regente. Será que tem amor no seu filho? Será que ama esse santo dos céus? Será que tem o desejo de alcançar a glória celestial? Será que está servindo a Santa Vó Rosa, servindo o Santo Irmão Alto? Ou está fazendo a sua vontade? Então, irmãos, é preciso que nós colocamos em nossos corações aquilo que agrada a Deus. E cada dia que passa, vai ficando em situações difíceis, situações delicadas. E se nós não tivermos cuidado, ficaremos pelo caminho. Nós apostólicos temos a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa como exemplo de mães. No tempo presente, elas são santas vencedoras e rainhas dos céus, e que quando na terra viveram e cumpriram a verdadeira missão de mulher ao ser mãe. A Santa Vó Rosa e a Virgem Maria Santíssima são as mães espirituais que zelam da nossa alma para que possamos alcançar as nobres virtudes do Espírito Santo de Deus, para sermos bondosos, caridosos, tementes a Deus, e para que vivamos a sua vontade, a fim de que sejamos santos como é santo o nosso Pai Celestial. Então, irmãos, é muito importante que a nossa Santa Querida Vó Rosa, ela já nasceu predestinada para ser uma santa de Deus, para ter o ministério, e desde sua infância, com o coração aberto, sempre foi muito dedicada, muito amorosa a seus pais, sempre ajudou a tantos quantos buscavam diante do seu viver aquilo que ora eles precisavam. E ela sempre estava pronta para servir. A Santa Vó Rosa ficou viúva ainda cedo, nova, mas ela criou seus filhos no reto caminho. Foi exemplo de uma mãe bondosa, de uma mãe misericordiosa, de uma mãe sincera, de uma mãe severa, que ela sempre corrigia seus filhos, com o desejo que eles fossem bondosos, obedientes, e que pudessem criar santos para Deus nosso Pai.
Então veja que é um exemplo de uma vida que nós precisamos adquirir para a nossa vida. É onde nós precisamos seguir os exemplos dessa Santa de Deus. Porque tudo ela fez para merecer as bênçãos, o amor e a companhia da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Para que ela tivesse o apoio, o carinho, a dedicação e pudesse ela dar sequência na sua vida. Trabalhou, sofreu, chorou. Passou dias difíceis, mas ela nunca desistiu. Ela nunca cruzou os braços e baixou a cabeça. Ela sempre confiou em Jesus. Ela sempre confiou na nossa Mãe Maria Santíssima. Ela sempre confiou em Deus nosso Pai. E ela venceu. Diante de tantas lutas, insultações, provocações, ela usou da humildade, da simplicidade e dos exemplos de Cristo. Não ofendeu a ninguém, não assaltou ninguém, não cometeu o crime, não usou de luxúria, de vaidade. Foi sempre submissa aos ensinos dos céus, para que ela pudesse vencer, para que ela pudesse receber a graça, a glória e a bênção do Divino Mestre. Então tudo isso, irmãos, são os exemplos de vida para que nós possamos lembrar do ontem, a luta que essa Santa de Deus passou. Situações muito difíceis que hoje nós pensamos que estão difíceis. Não, difícil foi ontem. Hoje nós vivemos nos céus, em relação ao tempo que a Santa Vó Rosa viveu. Então, irmãos, é preciso que nós colhemos diante dessa Santa dos Céus esses ensinos preciosos que ela deixou, seus exemplos, e que nós possamos praticar em benefício da nossa vida, do nosso viver, da nossa família, que tenhamos união, tenhamos paz, tenhamos dedicação, tenhamos boas obras, e que nós iremos colher um resultado positivo, frutos do nosso trabalho, que é a bênção do nosso Deus, a proteção, o amparo do Reino dos Céus. Tanto isso, cada um de nós possamos buscar nessa Santa de Deus que ela tem de soberbo para conceder a cada um de nós. Essas duas santas receberam de Deus o Pai o poder de conceder ao seu povo na terra as qualidades espirituais para que seja um povo santo e dotado das virtudes do Espírito Santo de Deus. Elas assim foram galardoadas, porque enquanto viveram na terra, foram santas e consagradas a Deus, ao bem e à justiça, e tendo cumprido sua missão terrena, chegaram aos céus, onde foram recebidas com grande honra. Como mães espirituais dos filhos de Deus, elas estão atentas ao clamor daqueles que creem em Jesus como divino Salvador. Protege esta Igreja Apostólica, ampara e concede sabedoria para que todos os apostólicos sejam santificados e perfeitos no Espírito, a fim de que possam vencer as dificuldades da vida e alcançar as qualidades de filhos de Deus. Maria Santíssima e Santa Vó Rosa muito tem trabalhado a fim de ajudar aos apostólicos para que sejam bem-sucedidos, felizes e abençoados. Então, irmãos, elas receberam de Deus nosso Pai as virtudes para que pudesse nos abençoar, nos proteger, nos guardar, nos dar entendimento, conhecimento, para que nós pudéssemos prosseguir em passos firmes. Elas precisam que nós obedecemos às leis de Deus. Elas têm o objetivo de nos dar tudo que nós queremos para que sejamos um povo feliz, mas ela depende da nossa educação, ela depende da nossa fidelidade, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa gratidão. O povo apostólico, os filhos, as mães, os pais, nós não podemos ser um povo mal criado, um povo mal educado. Nós precisamos entender que essa Santa dos Céus precisa e ela tem o poder de nos ajudar, mas nós precisamos fazer para onde merecer a graça e a bênção dessa Santa dos Céus. Ao terminar esta mensagem, o nosso irmão Aldo aconselha que no Dia das Mães prestem a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa um louvor de gratidão e adoração do profundo do seu coração.
Também, nossas mães devem receber da parte de cada apostólico o amor e a gratidão dos filhos por tudo que elas fizeram e fazem em seu favor. Nós, da direção da igreja, desejamos muitas felicidades a todas as mães que cumprem tão nobre missão concedida por Deus às mulheres de gerar um filho de Deus das mulheres por gerar um novo ser e acompanhar seu crescimento e desenvolvimento, sendo o seu apoio, esteio e exemplo, e que no Dia das Mães possam receber o carinho, o afeto, a gratidão de seus filhos e filhas e o reconhecimento deles por sua dedicação em favor do lar e da família. Assim sendo, é muito importante nós lembrarmos que os filhos precisam ter um amor perfeito pelas suas mães. Precisa ter uma educação, um sentimento de verdadeiros filhos. Porque o bom filho será um bom pai e um bom esposo. A boa filha será uma boa mãe e uma boa esposa. Mas cabe, desde criança, poder colocar em seus corações que a mãe depende da educação, do amor e do valor do seu filho, para que ela possa receber de Deus, nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão da Santa Vó Rosa, e transmitir a eles, para que eles recebam bênção do céu, sejam estudiosos, sejam positivos, sejam prestativos, sejam guerreiros, verdadeiros filhos que honram sua mãe e seu pai. Porque diz a Sagrada Escritura: honra teu pai e tua mãe, para que Deus prolongue a sua vida na terra. Quantos jovens têm perdido a sua vida? Porque tem desobedecido sua mãe, tem desobedecido seu pai, e tem ido para sarjetas, para o mundo do pecado, e lá tem perdido a sua vida, deixado um buraco, deixado uma tristeza, naquela que ora criou. Em momento de tristeza sempre ajudou seu filho, de madrugada, a qualquer hora, estava ali pronta para demonstrar o seu amor, o seu carinho, a gratidão ao seu filho. E quando o seu filho põe uma certa idade, já não quis mais, muitos nem chamam a mãe de mãe, nem de pai. Fala o nome, você, vem cá você. Dificilmente vê um filho chamar uma pessoa de senhor, de senhora, de pedir bênção. Então, irmãos, a igreja apostólica nasceu dos céus para zelar de um povo, e esse povo precisa aceitar as regras dessa igreja para que nós possamos agradar o reino dos céus. E se nós deixarmos de cumprir esse mandamento, nós estamos contrariando a vontade do Pai. Então, todos os dias da nossa vida, os jovens, as crianças, precisam ter isso no seu coração, de respeitar seu pai, de respeitar sua mãe, de honrar seu pai, com os procedimentos dignos que não vão trazer decepção, angústia e tristeza e dor para dentro de casa. Ao sair, pede bênção: mãe, eu vou em tal lugar, a senhora deixa eu ir? Pai, eu vou em tal lugar, o senhor deixa eu ir nesse lugar? Ou o senhor vai comigo? Hoje não. Hoje os filhos saem: pai, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Mas o apostólico não pode ser assim. O apostólico precisa respeitar seus pais, suas mães, as pessoas idosas, seja quem for. Nós somos um povo de Deus, e o povo de Deus é um povo doutrinado, um povo disciplinado, um povo que precisa ter um coração perfeito, sem mancha, sem trinca, sem ódio, sem rancor, sem brutalidade, sem ignorância. Não podemos ser um povo duro, porque esse povo que Jesus chamou é para ser um povo exemplo de vida, de amor, de bondade e de gratidão, que possa levar o mundo os exemplos de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então os jovens procurem ter em seus corações o desejo de aceitar os seus pais como pai e mãe e de respeitá-los, senhor, senhora, procurar dar satisfação, para que o pai e a mãe fiquem conscientes de onde o filho está, de onde a filha está. Porque muitas das vezes os filhos saem e não voltam mais. Quanto nós temos visto isso?
Sai para a escola, não volta mais. Sai para a casa de um colega e não volta mais. Muitas das vezes, nega de respeitar sua mãe, nega de respeitar seu pai, nega de demonstrar o amor e o carinho que esse Santo do Céu sempre nos ensinou. Então, irmãos, para nós, todas essas datas têm um grande valor, têm um grande significado, para que nós possamos prosseguir em passos firmes e dar a nós mesmos a oportunidade de sermos felizes e abençoados e de merecer todo o amparo, toda a proteção desse Santo dos Céus, e a cada dia da nossa vida nós podermos amar o nosso Deus, amar a Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, e amar a cada um, para que nós possamos alcançar a nossa santificação aqui em vida. É aqui na terra que nós precisamos lutar para isso. Depois que fechamos nossos olhos, às vezes não dá tempo. Às vezes pedir perdão, de um arrependimento. Então, enquanto é vida, precisamos trabalhar para Deus e dar esse Santo dos Céus tudo aquilo que ora e Ele espera de cada um de nós. Aqui eu deixo uma simples mensagem no coração das nossas irmãs. Nesse dia especial, eu quero agradecer a Deus por você, mãe, um ser mágico de um amor incondicional, de uma dedicação imensa e de um carinho que nem as mais belas poesias poderia expressar a grandeza e o valor de ser mãe. Acreditamos que seria impossível dizer em simples palavras o quanto devemos prestar-lhe homenagem por tudo o que fizeste por todos nós. Hoje é um dia especial, qual todas as atenções se voltam a você pelo reconhecimento do seu amor e pela grandeza de sua maravilhosa missão, a de gerar vidas para Deus, nosso Pai. Mãe, é a grandeza do nosso Deus que eterniza o milagre da vida. Então, cada mãe que tem esse desejo no seu coração de seguir esses ensinos, amar a nossa Santa Querida Vó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima, que continue nesse santo caminho. E aquelas que estão esperando seus filhos já têm tomado conhecimento de como é o viver, de como é zelar de uma criança, uma situação árdua que a mãe tem. E os pais, peço aos nossos irmãos que tenham cuidado, que tenham zelo, que compartilhe com a sua esposa a divisão da tarefa de casa. Muitas das vezes a mãe trabalha, chega em casa, o pai pega o computador, pega o celular e senta no sofá e pronto. A mãe ali precisa de alimentar a criança, precisa fazer um almoço, fazer uma janta, limpar uma casa, e o pai está sentado no sofá. O filho chega, pai, quer falar, não tem tempo, vai falar com a sua mãe. Por quê? Não é pai? Então precisamos chegar em casa e dividir a missão. O Santo Modo nos ensinou isso. Modo diz para nós, divide a missão com a esposa. A esposa não é um objeto, a esposa não é empregada. A esposa é a nossa cara metade que Deus nos concedeu, para que podemos unir, ter prazer, alegria, felicidade e dividir a tarefa de casa para que não possa pesar para nenhum nem o outro. Então muitos deixam somente a esposa como escravo. Podemos chegar em casa, lavar uma vasilha, limpar uma casa, fazer uma comida, fazer um café. Não vai quebrar nossa mãe nem deixar o direito de ser homem e de ser pai. Mas precisamos ter amor na família. A casa não é só da mulher, é do homem também. Porque diz lá a Sagrada Escritura, deixa seu pai, deixa o filho, seu pai, sua casa, sua mãe e une a mulher. Deixa a mulher sua casa, seu pai e une o homem, para os dois formar um somente o corpo. Um pensamento, uma vida. Então os dois precisam ter uma união perfeita, de amor, de carinho, de devoção, de unirmos uns ao outro e dividir a tarefa para que possa ajudar, para que seja exemplo nossos filhos, para que amanhã eles cresçam e não cresçam preguiçosos, mas cresçam zelosos de boa obra, sabendo que eles vão ter uma tarefa a cumprir. E assim sendo, nós agradamos a Deus, agradamos esse Santo dos Céus e temos um resultado positivo de um pai que tem um grande valor, porque tem um amor na família, um amor nos filhos, um amor na esposa, um amor no trabalho. É humilde, é temente a Deus, é paciente e tem sempre demonstrado que a mulher é uma dádiva que Deus nosso Pai criou.
Assim sendo, amigos e irmãos, vamos crer e confiar no poder desse Santo dos céus e às vezes ter uma transformação na nossa vida, para que nós possamos agradar o nosso querido Santo Romualdo e ele também nos agradar. Antes de nossos irmãos cantar a última mensagem, aqui eu vou fazer a leitura de um testemunho que nós somos usados, irmãos, para que nós mostramos ao mundo o poder que a Santa Vó Rosa tem, que o Santo Romualdo tem. Mas muitas vezes nós não conseguimos dar a ele esse mérito, porque nós caímos na desobediência e muitas das vezes nós sofremos ali. E o mal do nosso lado, mas não pode fazer nada por nós. Assim sendo, cada um de nós procuramos nos vigiar, nos zelar, para que nós possamos ajudar a eles a mostrar ao mundo que eles foram preparados por Jesus, onde Jesus disse: aquele que crê em mim não fará somente as minhas obras, mas farão muito maiores. Eles têm feito maravilhosas obras. Quando nós dedicamos o nosso amor a Deus, sejamos obedientes e submissos às leis do Pai. E ali de quanto em quanto surge a nossa vida, o milagre, a presença desse Santo dos céus para nos ajudar. Nossa irmã Francisca Prudêncio Souza da Silva, em carta de 11 de setembro de 2021, da congregação de Rio Branco, no estado do Acre, assim testemunhou. Em 15 de maio deste ano, minha filha de 54 anos de idade, a Gemira Silva Siqueira, foi internada no hospital com Covid-19. Estava com 70% dos pulmões comprometidos e foi entubada por 19 dias. Mas os pulmões não reagiam. Numa noite, o médico nos informou que o seu estado de saúde era gravíssimo e que ela não passaria daquela noite. Porém, nenhum momento perdemos a fé e tínhamos a grande esperança de que o milagre da Santa Vó Rosa e do Santo Romualdo ela iria receber. E de fato, minha filha finalmente reagiu e foi melhorando no decorrer da madrugada com milagrosa recuperação, confirmando que fomos atendidos em nossas petições, pois havíamos pedido orações à sede da Igreja Apostólica e minha filha sonhou com o irmão Romualdo lhe dizendo que ia fazer um grande milagre na vida dela. E o milagre foi realizado e minha filha está em casa com vida e saúde. Assinado nossa irmã Francisca Prudêncio Souza da Silva. Residimos em Rio Branco, estado do Acre. Sim, irmãos, cada um de nós temos belíssimos milagres para contar, porque fizemos por onde merecer e esse Santo dos céus concretizaram aquilo que nós precisamos. Mas ficamos atentos, sejamos submissos, conscientes. Cuidado, irmãos, temos muito cuidado. Os jovens precisam cuidar, respeitar a nossa disciplina, porque, irmãos, não sabemos o momento e a hora. Lembramos que o Santo Romualdo explicou para nós, a igreja está preparada, ele nos preparou. Quem aceitou, está preparado e obediente a temer a Deus e tem por onde merecer. E aquele que ainda está vacilando e descuidando, um momento ou outro pode acontecer e não pode receber esse milagre. Vamos ouvir com nossos irmãos da UFI a última mensagem para nós encerrarmos a nossa reunião. Traz como título Primaz Divina Fonte de Amor.
Muito bem. Chegamos ao término da nossa reunião festiva nessa oportunidade. Em nome do nosso querido Santo Modo, agradeço a Ele por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessas duas reuniões. E agradeço a presença das criancinhas, pelo amor, pelo carinho, pelo silêncio, pela reverência. Que a Santa Vó Rosa abençoe nossos irmãos que nos visitam. Que nosso bondoso Deus Pai também recompense a cada um dos senhores. Agradeço nossos irmãos membros, meus colegas de ministério, pastores, diáconos, diaconisa, regente, músico, conjunto coral. Nossos irmãos da UFIA, parabéns, felicidade por essa data. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Modo, abençoe a todos os senhores. Que continue com essa dedicação, com esse amor. Cremos e confiamos que o galardão espera na glória celestial. Jamais se desanime, mas demonstre amor, carinho, dedicação, obediência aos ensinos do Santo Irmão Aldo, para que no momento que for cantar, possa merecer a graça dele. E se viver no desmantelo, na falta de obediência de nossa disciplina, pode acontecer falha. E ele não quer isso. Ele quer que nós sejamos uma família só, de amor, carinho e dedicação. Os irmãos esforçaram, muitos chegaram de madrugada, viajaram e agora vão voltar para os seus lares. Que o Santo Irmão da Santa Vó Rosa acompanhe cada um, abençoe e recompense, para que os irmãos tenham um bom trajeto, seja livre de acidentes, perturbações e consiga chegar ao seu destino na graça, a bênção, o amor desse Santo dos céus. Eu agradeço nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas, nossos irmãos da imagem e som. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Modo, abençoe a todos os senhores, que sejam felizes e que sempre permaneçam nesse santo caminho. Que nosso bondoso Deus Pai nos abençoe hoje e sempre. Amém. Muito obrigado a todos os senhores. Vamos fazer a nossa oração final. Assim oramos. O bondoso e adorado Deus, nosso Pai Celestial. Os irmãos fiquem em pé, por gentileza. O bondoso e adorado Pai, nosso Deus Celestial. Mais uma grandiosa oportunidade, Pai, que nos encontramos aqui e passamos alguns minutos da nossa vida e queremos prestar louvor e adoração ao Senhor. Agradecer ao Senhor por esses momentos que o Senhor nos concedeu de podermos termos a reunião festiva a cargo dos nossos irmãos componentes da UFIA. Pai, eu peço ao Senhor a Tua bênção especial para cada um deles, que ele tenha paz, tenha muita dedicação, amor, que sejam recompensados, Pai, pelo esforço que tem feito de poder expressar essas mensagens especiais aos nossos corações, ao Senhor, com muito amor, com muita dedicação. Que o Senhor concede a eles toda a sabedoria, inspiração e as bênçãos dos céus para que sempre possam estar prontos para servir ao Senhor e a todos esses santos dos céus, dedicar essas mensagens como forma de amor, carinho e recompensa pela essa oportunidade que eles receberam de poder pregar cantando. O bondoso e valente coração, nosso querido Santo Irmão Aldo, também agradecemos ao Senhor de todo o coração por esse momento, por essa oportunidade, por essas reuniões. Que o Senhor conceda a cada um de nós tudo aquilo quanto é necessário para que nós possamos prosseguir em passos firmes. Eu rogo o Teu Santíssimo Adorado Nome em favor de tantos quantos aqui se faz presente e aqueles que não puderam vir por motivo justo. Desde que esteja com os olhos voltados para esse trabalho, possa também receber as bênçãos, o amor, o carinho e a gratidão que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe aquele que ora está passando por luta, por dificuldade. Muitos deles, às vezes, acamados em leito de hospitais, abrigos, sanatórios. Passam lutas, problemas no lar, na família, filhos. E sim, querido irmão, tantos problemas, mas o Senhor tem a solução para todos quantos nós fizemos para onde merecer. O Senhor tem a resposta. O Senhor tem um remédio. O Senhor sabe para quem dá. Mas muitas das vezes, irmão, não faz por onde receber do Senhor, mas use de misericórdia, querido irmão, e ajude a tantos quantos. Nós abençoe nossos irmãos visitantes, nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas. E aqui, profeta de Deus, nessa caixinha de pedido de oração se encontra depositado as necessidades dos nossos irmãos que lá nos seus lares têm implorado ao Senhor, têm orado e pedido a Tua bênção, às vezes problema no lar, na família, desunião. Irmão, ajude a tantos quantos têm buscado diante do Senhor para que eles tenham paz, tenham saúde, tenham gozo, tenham felicidade, possa permanecer nesse santo caminho e que possa sempre servir o Senhor com alegria e dedicação. E agora, irmão Aldo, chegamos ao termo do nosso trabalho. Peço ao Senhor que o Senhor envie santos e anjos, o Teu poder, leve a cada um dos nossos irmãos
aos seus lares, livre de acidente, de malfeitor, aqueles que irão viajar, irmão, acompanha cada um, para que eles tenham um bom trajeto e cheguem ao seu destino coberto da tua graça. O Senhor concede uma boa noite de descanso para todos. Amanhã é um dia de semana, muitos trabalham e têm seus compromissos. Que possa receber do Senhor todo o amparo, toda a proteção e que tenha uma semana farta de grandes oportunidades e muitas realizações. Prezados amigos e irmãos, recebam as bênçãos de Deus, nosso Pai, todo poder celestial. Sejamos felizes e abençoados hoje e sempre. Amém.